O campo do audiovisual, reconhecido como a sétima arte, teve uma valorização crescente desde o seu início com os irmãos Lumière. O conceito da projeção de imagens animadas era algo distante no nosso país, até ao final do século XIX, quando Aurélio Paz dos Reis realiza a saída do pessoal operário da Fábrica Confiança. Conhecido pelo seu gosto pela flora portuense, Paz dos Reis explorava flores para criar no seu jardim, na Praça Dom Pedro, atual Praça da Liberdade, no coração da cidade do Porto. O filme, inspirado em La Sortie de l'usine Lumière à Lyon, dos irmãos Lumière, tem a duração aproximada de 1 minuto e passa-se na fábrica localizada no número 181 da Rua Santa Catarina, no Porto. Atualmente, a rua tem um movimento diferente daquele que encontrávamos na curta-metragem do realizador português, com a presença de muitos mais turistas e zonas comerciais, e a fábrica deu lugar a uma loja de roupa. A obra de Paz dos Reis é então apresentada a 12 de novembro de 1896 no Teatro do Príncipe Real, que mais tarde viria a chamar-se Teatro Sá da Bandeira. Estava dado o pontapé de saída para o mundo cinematográfico em Portugal. É na inspiração de Paz dos Reis que surge uma das primeiras produtoras portuguesas de cinema, a Invicta Filmes. Fundada por Alfredo Nunes de Matos, a empresa começou por ser sediada no número 135 da Rua de Santo Ildefonso, no Porto, mas rapidamente se muda para o Jardim Passos Manuel, onde se encontra o atual Coliseu do Porto. A Invicta Filmes produziria vários tipos de conteúdo cinematográfico, desde propagandas a documentários e filmes de ficção, até ao seu encerramento em 1928, deixando um enorme legado para o cinema português. É também no início do século XX que nasce Manuel Oliveira, um dos mais ilustres cineastas portuenses e portugueses. O seu amor pela cidade do Porto leva-o a fazer Douro Faina Fluvial, o seu primeiro filme, e Aniki Bobó, filme que retrata a infância passada na Ribeira, junto ao Rio Douro. O filme tornou-se um dos clássicos portugueses e é ainda, atualmente, reconhecido por todos. No entanto, as ruas da cidade invicta, onde as crianças brincavam à noite, hoje podem ser percorridas em plena luz do dia. Percurso este que é feito, não pelas crianças, como antigamente, mas sim pelos turistas que visitam a cidade. O cinema Batalha é também um marco incontornável quando se fala nos cinemas do Porto. Tendo sido o primeiro a exibir sessões abertas ao público, o Batalha fez história na cidade invicta, estando ligado à criação do Cine Clube do Porto. Ao ter sido encerrado várias vezes, o Batalha tornou-se um símbolo da resiliência da cidade tripeira e é ainda hoje o cinema com mais capacidade do Porto. Passando para o início do século XXI, temos um festival de cinema, como muitos dos que foram criados ao longo desta vasta história cinematográfica do Porto. No caso, falamos do FEST, um festival em Espinho, do qual a estagiária Luísa Carmo nos falará um bocadinho mais. Eu sou estagiária no FEST, na área da comunicação. Estou mais ligada ao design, voltada a promover e divulgar o festival. O FEST, Festival Novos Realizadores Novo Cinema, é um festival que acontece todo ano em Espinho, desde 2004. E esse ano vai completar sua 20ª edição. E, como diz o nome, é um festival de cinema, um festival internacional de cinema, voltado principalmente para promoção de novos talentos na área do cinema. É uma semana repleta de atividades, com troca de informação e de sabedoria, de conhecimento, entre pessoas que já estão lá, já fazem parte da indústria do cinema, pessoas que estão a começar e também amantes do cinema, no geral.
Mas acho que o Fest contribui sim pro desenvolvimento do cinema aqui, principalmente no cinema português no geral, principalmente porque tem uma categoria principalmente voltada ao cinema português, que é o Grande Prêmio Nacional, e tem muito uma valorização do que é nacional e um incentivo a novos realizadores e novos profissionais da área que sejam de Portugal, ou filmes produzidos maioritariamente em Portugal. Então, sim, eu acho que os festivais são um bom jeito de divulgar mais os filmes criados aqui e incentivar cada vez mais a ter novas pessoas e novos talentos nessa área. Eu acho que os festivais, como não é tão valorizada a parte acadêmica aqui no Porto, pelo menos os festivais servem aí sempre, o Porto Fêmea, o Porto Postdoc, o Fest, servem sim sempre para divulgar mais e dar mais conhecimento e valorizar cada vez mais o cinema português e portuense, principalmente. De facto, a revolução na área do cinema tem tido um processo gradual, como é o caso de Cinema Júlio Diniz, que após a sua abertura, em 1943, a altura em que era considerado um cinema de bairro, se tornou numa danceteria, mostrando a renovação do mundo dos espetáculos no Porto. Mas significará isto que o cinema está a morrer? A verdade é que ainda existem muitas pessoas que lutam para que isso não aconteça, como é o caso de Mariana Meireles, estudante de mestrado em cinema, que nos falará do projeto premiado internacionalmente do qual fez parte. Então, nós no primeiro ano de faculdade tivemos a oportunidade de fazer uma residência artística e eu fui diretora de fotografia e editora do filme Mestres Mães do Mar, que é um documentário que fala sobre as mestres de Vila do Conde. O filme passou já em vários festivais e nós ganhamos o prémio Graça Lobo e o de melhor documentário Primeiro Olhar em Viana do Castelo, e também ganhamos um prémio em Londres. A realizadora tinha uma shortlist feita, não é, prevista, e basicamente o que eu fiz foi filmar aquilo que estava previsto, mas pronto, como se trata de um documentário, coisas espontâneas acontecem, então nós temos sempre de ter aquele olhar de perceber quando é que é o momento de filmar o quê. Então basicamente fui acompanhando, neste caso, as mestres e filmando aquilo que achava que fosse pertinente para a narrativa. Enquanto editora, nós basicamente tivemos de dividir que sequências é que queríamos que cada um fizesse. Então eu montei várias sequências do filme e depois montei tudo num só, né? E fui criando pequenas narrativas à medida que ia fazendo as sequências. Por exemplo, existe uma sequência que é a ida à Lota. Eu fui montando a viagem desde a saída de casa, a viagem na carrinha, até à chegada à Lota, depois na Lota e a ida novamente para casa. Pronto, por exemplo. Então foi basicamente esse o meu trabalho. Pronto, basicamente aqui no Porto, para se estudar cinema é um bocadinho complicado, porque só existem duas opções. Nós temos uma faculdade privada e temos a ESMAD. No que toca a ESMAD, promove sim a criação de filmes portugueses, no caso das residências artísticas. Basicamente nós no primeiro ano, no segundo semestre, seja ficção, seja documental, fazemos uma residência artística para conseguir fazer um filme, e é isso que faz com que existam realizadores e diretores de fotografia, editores, etc., toda uma equipa que está envolvida na produção daquele filme, e isso sim promove os filmes e a criação de novo cinema, especialmente aqui no Porto. No entanto, só existem essas duas vias, por assim dizer, das pessoas se formarem em cinema aqui, porque está tudo muito mais centralizado em Lisboa, então é um bocado mais complicado aqui no Porto para formar pessoas em cinema. Mas sim, são os festivais aqui que ajudam a promover o cinema portuense e português. Falando do nosso filme Mestres Mães do Mar, pronto, o filme fala sobre as mestres de Vila do Conde, que é uma história que não é muito conhecida. Nem mesmo aqui no Porto as pessoas conhecem e sabem quem são as mestres, ou o que é que são mestres, ou que sequer existem mestres, que são as mulheres dos mestres dos barcos, que basicamente fazem
todo o trabalho por trás da pesca. Não vão pescar, mas estão por trás de todo o negócio da pesca. Pronto. E é uma sociedade matriarcal que as pessoas não conhecem, nem mesmo aqui no Porto. E quando nós fomos, por exemplo, ao Porto Fem, as pessoas falaram muito sobre isso, sobre o impacto que aquele filme teve, porque é uma coisa que não se conhece. Então acho que é importante fazer filmes locais e fazer filmes que mostrem a realidade daqui, também para levar para os outros sítios. Pronto, e como nós fomos também para a Inglaterra, o nosso filme também ganhou um prémio lá, precisamente por ser uma coisa super cultural e super própria, neste caso de Vila de Conde, que faz parte do Grande Porto. Não é? Como podemos concluir, o futuro do cinema em Portugal passará por uma revolução, sem dúvida. Mas esta história, com mais de um século, ainda se adivinha longe de estar terminada. É casado com areia, bate nela quando quer.